Pessoal, na nossa aula de história de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre o conteúdo A Escola ao longo dos tempos. Então, você vai pegar aí o seu livro de história, vai abrir na página 40 para acompanhar a leitura juntamente com a tia, ok? Então, vamos lá. A escola, assim como tudo na vida, foram se modificando com o tempo. Antigamente, havia escolas específicas para meninas e específica para meninos, ou seja, os dois não podiam estudar na mesma escola. Isso acontecia porque eles aprendiam coisas diferentes. Os meninos, por exemplo, eram preparados para trabalhar fora. Já as meninas aprendiam a costurar, bordar, cozinhar, ou seja, tinha as aulas de prendas domésticas, porque eram preparadas para cuidar da casa. Bom, então antigamente as escolas elas eram separadas, certas escolas de meninas e de meninos, certo? Eles não admitiam que os dois estudassem juntos. Por quê? Porque os meninos, eles aprendiam que eles tinham que trabalhar fora de casa e tudo para ter o sustento da família. E já as meninas, elas aprendiam atividades domésticas, certo? Para que elas fossem uma boa dona de casa. Naquele tempo, as escolas eram bem mais rígidas, as crianças não podiam sequer conversar. Inclusive, para as crianças que falavam, questionavam ou se opunham a alguma regra da escola, castigos eram dados. Os castigos podiam ser puxões de orelha, ficar de joelho sobre grãos de milho e até receber palmadas. Havia até um instrumento para castigar as crianças fisicamente, a palmatória. Bom, então, né, pessoal, antigamente também as crianças elas não podiam se opor diante do professor, certo? O professor era a autoridade da sala de aula e a criança ela tinha apenas que ouvir, ela não podia dar a sua opinião, ela não podia conversar com ninguém, certo? Ela tinha que ficar ali só prestando atenção na aula, porque caso contrário, ela por exemplo, ela questionasse alguma coisa, tinha alguns castigos naquela época, certo? Atualmente, as escolas são bem mais diferentes. As crianças são respeitadas e escutadas, e os castigos físicos foram abolidos. Entretanto, é preciso enfrentar outros problemas atuais nas escolas, como, por exemplo, o fenômeno do bullying. Bom, então, atualmente foi abolido, né, essa questão de castigos, e hoje em dia as crianças elas podem se expressar em sala de aula. Elas podem opinar, podem dizer o que é que elas acham, se é certo, se é errado, enfim, elas dão a opinião dela durante a aula. Só que atualmente cresceu muito a questão do bullying, certo? Então vamos ver o que é bullying. Bullying é um termo de origem inglesa e sem tradução, ainda no Brasil. Utilizamos para qualificar comportamentos agressivos no espaço escolar. Praticado tanto por meninas quanto por meninos, com o intuito de maltratar, intimidar, humilhar e amedrontar suas vítimas. Nesses casos, os atos de violência física ou não ocorrem de forma intencional e repetitiva contra um ou mais alunos que se encontram impossibilitados de se defender das agressões sofridas. Há várias formas de bullying. Algumas delas são bullying verbal, que é insultar, ofender, falar mal, colocar apelidos, zoar, enfim, esse tipo de coisa. Física e material, bullying físico e material, que é bater, empurrar, beliscar, roubar, furtar ou destruir os pertences da vítima. Tem também o bullying psicológico e moral, que é quando você humilha, exclui, discrimina, chantageia, intimida e difama. Há também o bullying sexual, que é quando acontece abuso, violência, assédio, insinuar-se, enfim, esse tipo de coisa. Há também o bullying virtual ou o cyberbullying, que é o bullying realizado por meio de ferramentas tecnológicas, celulares, filmadoras, internet e etc. Bom, então como vocês puderam ver aqui, a questão do bullying, ela cresceu muito nas escolas atualmente. Então, aquela questão de você estar mexendo com o colega, de você estar colocando apelido, de você estar batendo, estar zoando, enfim, isso é uma maneira de se praticar o bullying e não é certo. O que é importante é que a gente saiba que nós devemos respeitar todos, ok?
Não, independente de qualquer coisa, independente de cor, raça, sexo, enfim, qualquer coisa, é importante que a gente respeite a todos e que a gente não pratique bullying. Cada um tem suas escolhas, tem sua vida, certo? Então, se caso uma pessoa faça algo que a gente não goste, que a gente não ache certo, o importante é que a gente deixe isso pra lá. E não que a gente vá mexer, vá colocar apelidos, vá zoar, vá bater, enfim, vá fazer. Não, certo, pessoal? Porque não é porque a gente não gosta daquela pessoa que a gente tem que maltratar ela, certo? Porque se fosse com a gente não ia querer. Isso deixa muitas pessoas constrangidas, isso deixa muitas pessoas, isso causa doenças, enfim, tem muita gente que passa por diversos problemas por conta do bullying, certo? E o bullying também dele pode acontecer não só no nosso ambiente escolar, certo, pessoal? Então, há um pequeno predomínio de meninos bullying, que são aqueles que praticam bullying. Sobre as meninas, os meninos praticam as formas de bullying mais agressivas, utilizando a força física. Já as meninas, elas costumam praticar o bullying na base de intrigas, fofocas e isolamento dos colegas. Bom, então, na maioria das vezes, os meninos, o bullying dos meninos é diferente das meninas. O bullying dos meninos são mais questão de agressões, certo? De agressões físicas. Já o bullying das meninas é questão de intrigas. Não vai falar com fulano de tal, não vai ser amiga, tenta excluir aquela pessoa, certo? Qualquer dessas formas de bullying são erradas e trata-se de um crime. Portanto, procure observar se alguém na sua escola pratica ou sofre bullying e leve o caso às pessoas que podem interrompê-lo, como coordenador, diretor ou pais responsáveis, pois, se for necessário, essas pessoas deverão levar o caso ao conselho tutelar e às autoridades competentes. Bom, pessoal, então bullying, ele é crime, certo? Quando isso está acontecendo, certo? Quando a gente percebe que está acontecendo bullying, o que é que a gente deve fazer? A gente deve levar às autoridades maiores. A gente vai na direção, a coordenação e explica o caso, porque aí a direção vai tomar todas as medidas cabíveis para que isso se encerre, ok, pessoal? Mas o importante é que a gente não pratique bullying e que a gente também não deixe que ninguém pratique. Quando a gente vê, como eu falei para vocês agora, quando a gente vê alguém sofrendo bullying, a gente leve isso adiante, certo? Porque futuramente e atualmente essa pessoa sofre bastante, certo? Futuramente isso pode repercutir muito na vida dela, porque quando a gente sofre bullying, mesmo que quando criança, isso pode refletir muito lá na frente. Então é muito importante que a gente tente interromper isso o mais rápido possível, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de história de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só perguntar, ok?